Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Oremos. Santo, Santo, Santo e poderoso Deus, os céus proclamam a tua glória e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Um dia discursa ao Pai a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, sim, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, tu permaneces o mesmo, o Deus imutável, o Deus poderoso, o Deus omnipotente que existe e coabita em tudo e com todos. Graças te damos, ó Pai, por este novo dia, pela certeza da vida que temos. Na verdade, enquanto nós ainda falamos, há outros, ó Deus, que já dormem na tua presença. Quanto a nós, gratidão é uma palavra de ordem, porque nada dependeu de nós mesmos, ó Senhor. Ao dormirmos e ao despertarmos, nós não pagamos, nós não fizemos nenhum esforço, ó Senhor, para que tal graça se revelasse em nossa vida. Por isso, nesta manhã, nos consagramos nas tuas mãos, pedindo que, ó Deus, nos conduzas para os lugares que o Senhor preparou para nós. E que o nosso pé, a planta do nosso pé, não pise em nenhum lugar que o Senhor não preparou. E que todo lugar onde a planta do nosso pé pisar, ó Deus, seja um lugar preparado por si, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Nós oramos, ó Deus, nesta hora, a favor de todas as famílias. Aquelas famílias que por agora, ó Deus, estão correndo à procura da saúde dos seus familiares. Nós oramos que o Senhor visite, ó Deus, todos os doentes, os conhecidos da nossa comunidade e não só, Pai. Nós queremos rogar, ó Deus, pela intervenção espiritual, que o Senhor restaure a saúde de todos aqueles que precisam, Senhor, da tua intervenção. Em nome de Jesus oramos, ó Deus, que o Senhor também visite as famílias angolanas, lá onde estão, ó Deus, as famílias que padecem pela fome, as famílias que padecem, ó Deus, por outras situações difíceis, ó Deus. Nós oramos que, ó Deus, por favor, não se esqueças destes homens e destas mulheres também. Visite-os e que se faça conhecido o teu nome e a tua mão poderosa em todas as áreas. Por isso, faça-nos luzeiros deste mundo de acordo à tua ordenança. Esta é, ó Pai, a nossa oração. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amadas irmãs e irmãos, fala para vós o vosso irmão na fé, Pedro Frâncio Calufele, a partir da área missionária do Bengo. A palavra de Deus para nós nesta manhã, vamos encontrá-la no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Em São Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Assim diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas num velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. São palavras de salvação, graças a Deus. Nosso testemunho deve ser resplandecente. Nosso testemunho deve ser resplandecente. Amadas e amados no Senhor, uma grande e fiel missionária na Índia escreveu em seu diário, após ouvir a enorme perdição do mundo, o seguinte: não nos comove o coração ir e ajudá-los?
não nos faz desejar deixar nosso luxo, nossa luz abundante e ir até aqueles que estão nas trevas? Jesus diz a seus discípulos, de acordo com o texto lido: vocês são a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. A primeira parte. Há um rico contexto para essa ideia no Antigo Testamento, pois essa ideia de ser luz no Antigo Testamento representava revelação, instrução, revelava também e representava esperança, alegria e salvação. E o resplendor certamente da presença divina. Estes termos, vós sois a luz do mundo, descrevem o Messias, o servo do Senhor, como uma luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Jesus então, meus irmãos e minhas irmãs, na narrativa lida, depois de ter trazido a parábola do sal, onde ele falou do sal aqui nas bem-aventuranças, Jesus vem e reunindo-se com os seus discípulos, e certamente tudo se reúne em si mesmo quando ele declara em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Agora em uma declaração verdadeiramente notável e impressionante, ele olha para os seus discípulos e aplica essa mesma imagem a eles, a nós certamente que seguimos o Rei Jesus, refletimos a luz maior de Cristo e ao fazê-lo apontamos outros para Ele. Que privilégio, que responsabilidade. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Minhas irmãs e meus irmãos, a luz é brilhante. E aqui a luz ela é colocada como uma metáfora do Messias e do seu povo cumprindo o propósito missionário de manifestar a glória de Deus entre as nações. Para que não tenhamos dúvidas sobre o que isso significa para nós, Jesus nos dá 2 exemplos para nos instruir. Aprendamos com o exemplo da luz no alto da colina. E Charles Spurgeon, um grande teólogo, ele vai dizer: Cristo nos iluminou para que pudéssemos iluminar o mundo. Deus quer que sua graça seja tão visível quanto uma cidade construída no topo da montanha. Vós sois a luz do mundo. A luz onde está, ela dissipa automaticamente a existência das trevas. Mas nós aqui, ao falarmos de sermos luzeiros, não é porque vamos ser luz e trazer clareza durante a noite ou num lugar onde a escuridão falta lá uma lamparina. Cristo está se referindo certamente a sermos luzeiros em lugares onde o pecado abunda, onde a maldade abunda, onde certamente a concupiscência da carne abunda e habita. O homem, o ser humano cristão é levantado então a ir lá e ser a luz do mundo. Minhas irmãs e meus irmãos, quando pensamos nesta possibilidade de sermos a luz do mundo, nós entendemos que Deus não nos redimiu e nos chamou para o seu reino para nos esconder. Não, Ele não nos salvou também. Ele não nos salvou para sermos santos silenciosos. Não! O Senhor diz: vós sois, nós somos. E o pronome aqui é enfático. E ninguém mais é a luz do mundo para além, certamente, daqueles que aceitaram a Cristo. A responsabilidade de iluminarmos o mundo foi nos dada. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Devemos ser a luz brilhante para todos verem. Quando as nuvens obscurecerem as estrelas e a lua e a escuridão então for tão densa, é ali onde esta luz deve ter um impacto global entre as nações. Nós somos a luz do mundo. Manifestamos e mostramos entre as nações a bondade, a grandeza e a glória de Deus. Tal luz brilhante, minhas irmãs e meus irmãos, contra o pano do fundo da escuridão, do pecado, não pode ser escondida. O Senhor não nos redimiu, repito, e nos chamou para o seu reino para nos escondermos. Vós que fostes chamados e comprados por Ele, deveis ser a luz do mundo em todos os lugares aonde estiverem. Há cristãos que são luzeiros, sim, quando estiverem na igreja.
Há cristãos que são luzeiros quando sim estiverem num ambiente entre cristãos. Mas quando estiverem em outros lugares, em vez de serem luz para aquele lugar, eles se tornam, na verdade, a maior escuridão. A maior escuridão. São daqueles dirigentes que dizem, por favor, quando você estiver na festa, não tire fotografias, porque nós temos cargos na igreja. São daqueles cristãos que dizem, não, aqui eu não posso certamente ter a mesa num lugar público para tomar uma refeição, porque eu sou um dirigente ou eu sou um membro, o membro preferido do pastor ou da pastora. Eu sou um membro, filho do diácono ou da diaconisa. Eu sou o dirigente tal. Então as pessoas não podem saber o que é que eu tenho feito. A luz não deixa dúvida. Ou é luz ou não é luz. A luz, ela não pode ser escondida. A luz é luz independentemente do lugar em que ela estiver colocada. Numa cidade, à distância, certamente, se houver um postalete, um poste com uma lâmpada acesa, ao longe, aqueles que viajam conseguem perceber que apesar da densa escuridão, há uma luz lá no fundo. O cristão não pode ser um cristão momentâneo. A sua luz deve continuar a ser luz em todo lugar onde ele estiver. E ninguém mais é luz para além de nós, minhas irmãs e meus irmãos. Nós somos a luz. E é esta luz que deve ter um impacto global, sim. Nós somos a luz do mundo e manifestamos e mostramos entre as nações a bondade, a grandeza e a glória de Deus. Tal luz brilha contra o pano do fundo da escuridão. E é essa escuridão que devemos, na verdade, minhas irmãs e meus irmãos, derrotar em nossas vidas. Como devemos guardar nossas línguas e prestar atenção às nossas ações. Deus nos dá uma posição influente, como uma luz no alto de uma colina, que guia as pessoas em segurança para casa. Esta luz não é para poucos, é para o mundo. Ela deve atrair, ela deve dar direção, ela deve se destacar de perto e de longe. O cristão não deve ser um cristão que certamente quando está na igreja é destacado, quando está entre os céus, lá em casa, ele gera dúvida. Não, o cristão deve ser alguém cuja luz atrai as pessoas para Cristo e não dispersa. João Calvino disse o seguinte, um grande teólogo: visto que Deus nos deu um tesouro tão precioso e inestimável como sua palavra, devemos nos dedicar a ela o máximo possível para que seja guardada em segurança e não pereça. E que cada um aguarde firmemente em seu próprio coração. Mas não basta ter olhos para a sua própria salvação, mas o conhecimento de Deus deve brilhar em geral por todo o mundo. Aleluia. Minhas irmãs e meus irmãos, a sua ação contagia o outro. A sua ação, se for positiva, vai contagiar positivamente. A sua ação, se for negativa, vai impactar negativamente as pessoas. Pequenas luzes fazem toda a diferença numa densa escuridão. Todos nós somos chamados a fazer a diferença, pois o seu testemunho pode trazer outros para Cristo. Sim, pode trazer outros para Cristo. Precisamos, pois o nosso testemunho deve ser resplandecente. O testemunho do cristão não é duvidoso. É ou não é? O testemunho do cristão resume-se no amor, resume-se no perdão, resume-se na forma como trata os outros, resume-se na empatia, resume-se na ajuda mútua, resume-se na reconciliação também. O cristão não semeia discórdias, o cristão não semeia calúnias, o cristão não semeia coisas que não glorificam o corpo do Senhor, porque Ele é luz e a luz não pode, a luz em momento algum se contamina com o pecado. Vós sois a luz do mundo e a luz não pode ser escondida. Sim, assim brilha, o Senhor exorta. A vossa luz deve brilhar diante dos homens,
para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A melhor forma de trazermos pessoas para Cristo, às vezes não é o que falamos para elas, abrindo a Bíblia, eu repito isso e gosto de falar, mas é a forma como vivemos com elas. E estas obras vão contagiar e as pessoas dirão: queremos conhecer o Cristo dela, queremos conhecer o Deus dela, eu quero viver como irmão, eu quero viver como a irmã. Que Deus nos ensine a ouvirmos a sua palavra e que Ele nos oriente certamente o que devemos fazer para sermos luzeiros e que Ele nos abençoe. Fique com a paz de Deus.